Boa tarde, pessoal. Estamos hoje iniciando o primeiro episódio do nosso novo podcast Caminhos Sustentáveis, que veio com o intuito de quebrar barreiras e trazer informação, trazer conhecimento para o maior número de pessoas sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. E estou muito feliz de estar colocando este projeto em prática. Me apresentando um pouquinho, me chamo Bruna, sou engenheira civil, trabalho e empreendo na engenharia civil, na engenharia ambiental e na área da consultoria ambiental há mais de 4 anos. E foi num dia normal de trabalho no escritório, conversando com a equipe sobre as pautas que nós teríamos numa entrevista que eu daria no dia seguinte, na Semana do Meio Ambiente, que veio a ideia de colocar um podcast no ar, de falar num podcast mais aprofundado sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade no nosso dia a dia. Algo que abordasse mais, né, essa área que muitas vezes é ficada um pouco de lado ou não é tão falada, né, temas que não são tão falados no nosso dia a dia, e que isso se expandisse, né, chegasse a mais pessoas. Então, hoje estamos aqui, né, no nosso primeiro programa desta ideia um pouco ousada, digamos assim, né, de trazer um podcast sobre meio ambiente, mas que traga mais informação, que leve mais consciência ambiental a quem nos vê, né, a quem nos escuta também. E estou muito contente, muito mesmo, de estar aqui. E para você que não nos segue ainda, né, que não nos acompanha nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, @podcaminhossustentáveis. Estamos no TikTok também, @podcaminhossustentáveis. E o nosso canal no YouTube, que é o Caminhos Sustentáveis Podcast, onde toda semana a gente vai postar os episódios da semana, né, para que você possa assistir em qualquer lugar, em qualquer momento, reassistir, né, sempre buscar quando precisar. E uma menção muito especial, eu dedico este primeiro programa à minha avó Maria, que faleceu no início de agosto e que sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. E durante toda a vida dela, inclusive nos seus últimos dias de vida, ela sempre me ensinou muito sobre força, sobre coragem, sobre resiliência, sobre persistência. Então eu dedico a ela esse primeiro programa, esse novo desafio profissional e pessoal na minha vida, e que eu possa sempre levar comigo a coragem e a força de viver que ela tinha. Então, vó, onde você estiver, saudades e um beijo enorme. E continuando a falar sobre mulheres fortes, quero falar da nossa primeira convidada, mulher jovem, empreendedora, advogada especializada na área ambiental, sócia do escritório Arigoni Advocacia. Seja bem-vinda, advogada Ana Luísa Arigoni. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar participando do primeiro episódio desse podcast, que sim, é muito importante. Parabéns pela sua iniciativa de trazer esse projeto novo. Sempre precisamos falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e trazer temas que eu tenho certeza que serão pautas importantes no decorrer dos programas que você irá, enfim, apresentar e entrevistar pessoas da área, e espero poder contribuir hoje aqui com o programa e aprender contigo também, né? Eu sei que tu tem muito para me ensinar também. Com certeza, e desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, né, sobre o convite para que tu viesse ser a nossa primeira convidada, e que tema, que pauta nós traríamos, sempre fiquei pensando que assunto que seria interessante, o que a gente abordaria no primeiro programa. E essa área, ela é tão ampla, né? A gente tem tanta coisa para abordar, né? Que vamos falar sobre os desafios da profissão, né? A gente não vai ficar num tema específico, né? Porque eu tenho certeza que tu ainda virá muitas vezes, né? Vai poder agregar assim aqui. Seja. Muitas vezes temos muito assunto, né? Dentro da área ambiental.
E quero que hoje mesmo seja para levar as pessoas, para levar a mais pessoas, né? O que é o desafio da área ambiental, o que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia, o que é o teu trabalho, o que é a tua vivência mesmo como advogada ambiental. Então, quero que tu me fale um pouco sobre a tua jornada, como que tu chegou na advocacia ambiental. Sim. E toda essa tua trajetória. Muito obrigada pelo espaço, por poder falar sobre, enfim, esse caminho. Hoje estou sócia do escritório Arigoni Advocacia, juntamente com a minha prima. Eu faço especificamente a parte do ambiental, porque fiz uma especialização nessa área, ambiental e agrário, mas nem sempre foi assim. Confesso que na época da faculdade era uma disciplina que até não me chamava muita atenção. Tinha uma disciplina como obrigatória do direito ambiental, mas era algo que não era palpável para mim. Eu não tenho uma vida com familiares, com produtores rurais, ou não fui criada em fazenda, não tenho essa vivência, né? Muito embora tenha parentes que tenham. Então eu sempre tive uma proximidade, mas pessoal com isso, e sempre me interessei muito por natureza, por meio ambiente, por animais, aquele contato pessoal, gosto muito disso. Passada a minha trajetória na faculdade, fiz alguns estágios, comecei a trabalhar num escritório e fui para a área criminal. Por quê, né? Fui criada no ambiente de delegacia de polícia, meu pai, delegado da Polícia Civil, meu avô, minha tia, então eu tenho família dentro da Polícia Civil, então era natural que para mim eu seguisse por esse caminho do direito penal. Né? Então eu comecei por esse lado. E no decorrer da profissão, da atuação, eu comecei a visualizar oportunidades que começaram a surgir na área ambiental. Muito porque hoje, no noticiário, todo dia você vê alguma pauta ambiental do meio ambiente. E porque começaram a chegar até mim questões pontuais. E pensei, por que não, né, fazer uma especialização, ter um contato maior com essa área do direito ambiental. Então procurei uma especialização em Goiás, fiz de forma online, mas estive lá presencialmente para conhecer os professores e pegar meu certificado. E uma das dificuldades que eu encontrei, aqui falo como jovem advogada no início da carreira da área ambiental. Hoje já tenho, eu me formei em 2018, então eu tenho aí uns 6 anos de atuação, sendo deles uns 3 já na área ambiental. E eu não tinha uma referência na área, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? O nosso estado, muito embora seja muito desenvolvido, enquanto agro, falando, né, na parte da advocacia, nós não vemos uma referência nessa área, então eu não tinha em quem me espelhar. O que eu busquei também? Uma mentoria lá de Goiás. Por quê? Porque nesses estados, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, para lá você vê a área ambiental muito desenvolvida, né, processualmente falando. Então, busquei essa referência fora. Hoje, procuro ser eu a referência aqui no estado, né, venho construindo um caminho, acredito, para chegar lá, né, já tenho colegas que me procuram, eu tenho umas parcerias muito fortes com técnicos da área ambiental. Você, começamos né, uma proximidade pela nossa parceria de trabalho. E venho enfrentando cada dia uma situação nova, um aprendizado novo, né? A área ambiental ela é muito ampla, então nós temos várias temáticas. Eu principalmente atuo, é importante dizer aqui que eu atuo na defesa dos produtores rurais e das empresas, porque normalmente quando eu falo que sou advogada ambiental, o primeiro receio já então eu não quero nem conversar com a senhora, né? Já passa longe. Não, só um pouquinho, vamos conversar melhor, né? Eu estou do seu lado. Claro que o meio ambiente ele tem que ser protegido, né? O desenvolvimento ele tem que ser sustentável, tem que ser feito de uma maneira equilibrada. Não só a parte econômica, mas também a parte econômica. E o meio ambiente tem que ser preservado. Então, venho enfrentando esses desafios de conciliação, né? De trazer a sustentabilidade para a prática, para os meus clientes. Claro que eles são sim conscientes, mas acaba tendo um que outro problema no meio do caminho, né? Que daí eles nos procuram sempre para resolver. Não, é verdade. Acontece muito com nós técnicos também, né? Quando entra esse assunto ambiental, não, depois a gente conversa, depois eu vejo isso, já fica aquele susto até tu chegar, né, conseguir conversar com a pessoa, explicar o teu trabalho, explicar o que vai agregar. A gente, às vezes, tem ali aquele pequeno obstáculo, tem que quebrar né? uma objeção, né? Tem que quebrar
uma pequena, às vezes grande objeção. E como tu disse, né, muitas vezes vem até ti já com um problema que tu tem que resolver, né? Nós temos, eu digo nós porque é a minha equipe, né, tanto nós advogados quanto parceiros técnicos, nós trabalhamos muito na parte do contencioso, que é quando chega o problema, mas eu tenho buscado cada vez mais trabalhar na parte preventiva, evitar as multas ambientais, trazer um benefício para o produtor rural. Hoje você tem um desafio grande, porque chegam os produtores com autos da infração, né, multas, às vezes multas altas, que vão onerar ele, claro. Tem produtores que fizeram de forma errada, e aqui não estou dizendo que não tem que responder de alguma forma por isso, sim. Mas hoje nós temos a tríplice responsabilidade que a gente chama na área ambiental. Então, quando surge um auto de infração, ele não vai vir sozinho, só um documento. O auto de infração é o documento que vem ali a descrição dos fatos que aconteceram, do dano ambiental em si. Verdade. E vai ter uma aplicação de uma multa, vai ter o embargo. O que é o embargo? O embargo é quando tu tá fazendo uma atividade errada, de forma errada, legalmente falando, assim, e aí eles pedem para te suspender essa atividade até que ela seja regularizada. Isso é um embargo. Então, vai ser aplicado um embargo, vai ser aplicada uma multa, suspensão de atividades, isso no auto da infração. E esse auto da infração, ele vai ser perante algum órgão ambiental, seja a FEPAM, IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente. Daí, depois disso, o que eles fazem? Eles comunicam o Ministério Público. E aí, quando comunica o Ministério Público, eles vão apurar se tem um crime ambiental. Então, se esse dano está previsto na Lei de Crimes Ambientais, ele vai gerar pelo menos um inquérito na Polícia Civil. Então, a delegacia vai apurar para ver se houve um crime ambiental que depois pode ou não gerar um processo criminal. Veja, já temos 2 processos, né? Um administrativo e um criminal. E aí ainda temos a possibilidade de um processo na esfera civil, que é a ação civil pública, onde antes dela surgem os possíveis TACs, famosos TACs, que é os termos de ajustamento de conduta. Que tu me corrige porque eu tô sendo, às vezes eu sou muito técnica, né? Mas enfim, se me deixar eu falo horas. Mas assim, os TACs, o que são? Esses acordos prévios, para evitar que tenha uma ação civil contra aquele produtor, né? Sim. Então, nesse acordo, a pessoa afirma que vai cumprir determinadas obrigações, né? E aí, ao final, você termina aquele processo. Não se chega a um processo, na verdade, você termina aquele acordo, enfim. Ou seja, então, um dano ambiental, ele pode gerar os 3 processos. Aí, para explicar isso para o produtor rural, ele fica com os cabelos em pé, né? Para te chegar com essa informação, né? De tudo que ele vai ter que responder. Isso. De todos os processos, e aí vem mas o porquê, às vezes não entende que aquela vistoria de 1 hora, né, 2 horas, meia hora ali do fiscal, traz para ele, né, um transtorno muito maior do que se ele tivesse se prevenido e feito a tramitação correta, né, e chegar nessa explicação, chegar nesse entendimento, às vezes realmente um pouco mais complicado. E aí vem o trabalho de vocês com o licenciamento, com o pedido de autorização, né, prévia, que antecipa toda essa problemática. Porque além da multa ambiental, ele vai ter que recuperar o dano. Vai ter que recuperar. Então tem os famosos PRADs, que são os projetos de recuperação de área degradada. Que aí entra nós, técnicos. E aí entra o técnico para fazer o trabalho, mas assim, 4 anos, em conjunto com o jurídico, em conjunto com o processo, porque tem os prazos. Tem os prazos, tem relatórios de cumprimento. Nós temos ali, aí tu me corrige, mas 3, 4 anos, no mínimo 4 anos, pelo menos 4 anos de projeto, ou seja, todo esse período ainda para depois desembargar uma área, ou depois verificar se vai ter que solicitar uma autorização para cortar novamente, enfim. Então, são desdobramentos que surgem. E hoje, até ontem eu estava na Expo Inter e eu ouvi uma palestra na casa da OAB lá, de profissionais, tinha advogados de Dom Pedrito, era Pelotas, Porto Alegre e Frederico Westphalen. E aí todos falando sobre essa temática, e numa delas a nossa preocupação enquanto advogados, enquanto produtores rurais, né, dos créditos. Porque o que acontece hoje, os bancos que são vinculados ao BNDES, né, eles exigem uma regularização ambiental da área. Então, assim, se tu tem um embargo naquela área, tu, em tese, não poderia pegar um crédito no banco. Hoje isso acontece com imóveis, mas está tendo uma atualização que
nome da pessoa. Se tiver um embargo ambiental, ela não vai poder pegar. Então, ou seja, não é só que ela não vai poder pegar naquela região ali onde está o embargo dela, ela não vai poder pegar para outro estado também. Então, isso é um problema. Um problema que, na verdade, é um alerta de faça como tem que ser feito. Solicite a autorização para evitar que sua área esteja embargada, porque o desembargo da área pode demorar anos. É verdade, Né? Então, é um processo bem longo. É um processo que depende de burocratizações, né? Burocracias e, enfim, uma autorização do órgão ambiental. E aproveitando o gancho, Ana, dessa tua última colocação, surge muita dúvida pra gente, né, dos clientes, pra gente como técnico, essa questão, eu vendi a minha área, eu vendi a propriedade, eu vendi o meu imóvel, por que eu tenho que responder ainda? Por que tem toda essa tramitação de responsabilidade, de corresponsabilidade? Até semana passada a gente teve essa situação de um trabalho numa cidade da região que teve essa dúvida, né? Mais o agravante que o proprietário que iniciou o processo para responder pelo crime ambiental, para responder pelo reparo, faleceu. E a área já está em outra pessoa. Né? E aí é bem difícil de entender essa questão jurídica, essa questão burocrática da responsabilidade. O que acontece? Tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, é importante ter esse conhecimento. Se chama obrigação propter rem. O que significa isso? Ela acompanha o imóvel. Começa por aí. O que acompanha o imóvel? O dever de recuperar aquela área, né? Então, o imóvel tu repassa para um terceiro, mas aquela área desmatada, ela segue ali. Então, quem está comprando vai ter que recuperar de alguma forma. Tá, isso é um ponto. Outro ponto, nós temos as responsabilidades dentro da área ambiental. Se for um crime ambiental, ou se for um processo perante o órgão ambiental, a FEPAM, por exemplo, vai responder quem fez o dano ambiental. Então, se o João cortou, por exemplo, um arrendamento, tá? Para ficar mais claro. O seu João arrenda pro Pedro. O Pedro foi lá e cortou o mato. Quem vai responder? No órgão ambiental e no criminal, tem que ser quem estava arrendando, não o seu João, dono da área. Mas, pro Ministério Público, a responsabilidade é objetiva, ou seja, ele tinha o dever de fiscalizar o que estava acontecendo naquela propriedade, ou seja, o seu João também vai responder, não só quem estava arrendando. E na parte da venda também. Às vezes tu compra um imóvel e aí estourou só o problema depois, tu nem sabia. Então, o importante é fazer uma avaliação prévia, um monitoramento ali, um mapeamento histórico da área, para verificar se houve alguma supressão, algum corte de vegetação, se daqui a pouco tem algum alerta, e depois eu vou falar sobre os alertas do sistema de multas ambientais. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas essa responsabilidade, ela acompanha o imóvel na parte objetiva, na parte da recuperação, sim. Mas, perante a FEPAM, por exemplo, ou a polícia, a delegacia de polícia, vai responder quem fez mesmo o dano ambiental. Agora, com o Ministério Público, quem comprou ali assumiu a bronca. Tem a responsabilidade. Claro que teria a responsabilidade de saber o que estava adquirindo. Isso, né? isso. Seria mais ou menos essa... mas, essa por exemplo, tese. agora, tem uma situação... A pessoa assinou um acordo, tá? Um acordo nem foi com o Ministério Público, foi com o órgão ambiental, em outra cidade, não é aqui. Assinou um acordo, não sabia a área propriamente dita que estava sendo negociada naquele acordo. Então, ali faltou uma orientação desse produtor. Ele assinou dizendo que se comprometia a recuperar a área. Depois que ele assinou, ele foi ver qual era a área que ele estava falando. Aí ele viu que era uma área que, além da dele, tinha áreas ao redor que ele já tinha vendido para terceiros. E agora? Né? Como que ele vai exigir que os terceiros recuperem a área, sendo que ele assinou um acordo dizendo que é sabe aquele meme da Nazaré pensando assim? Sim. É isso que acontece na prática. Então, Sim. cada caso é um caso muito específico, sabe? Então, por isso tem que sempre se atentar ao documento que tu vai assinar junto com o órgão ambiental, porque depois é muito difícil essa renegociação. E
seguindo, né? Isso tudo traz uma questão, um impacto, né? Que muitas vezes é o que mais importa, né? Para o cliente, que é o econômico. Como conciliar a questão econômica com a legalidade ambiental? A gente tem muito isso são bem semelhantes, né? O que acontece na área urbana é bem semelhante ao que acontece na área rural, né? Sim. O cliente tem ali o seu empreendimento, tem a sua lavoura, tem a sua plantação, né? Tem o seu negócio que precisa funcionar, que ele precisa fazer girar, e ao mesmo tempo ele tem que estar em dia ambientalmente com o seu licenciamento, né, no geral, e muitas vezes acaba não fazendo, o que vem a multa, o que vem o TAC, né, o que vem todo esse projeto de recuperação, e aí vem a situação econômica, o impacto econômico de conseguir conciliar isso. E tem vezes que quando, por exemplo, fez errado durante anos. Até porque é importante dizer que culturalmente tem gente que nem tinha essa informação de que era necessário ter uma licença, uma outorga. O que é outorga? É autorização para usar água. Muita gente As pessoas não sabem o que é tu ter uma outorga de poço, principalmente no interior, que no interior tu precisa ter também. E as pessoas não vinculam essa informação. Acham que é só da cidade, postos de condomínio, ou se tu vai perfurar um novo poço, né? Um poço antigo, né? Poço bem antigo precisa também. E, enfim, então às vezes é falta de informação. E o que acontece? Fez errado já, as gerações se faz assim, mas quero pedir autorização agora. Ele vai lá, vai pedir licenciamento, o órgão ambiental, ele não vai só dar a autorização, a licença. Ele vai olhar o que ele já fez na área. E ali, eles vão multar eles pelas ações anteriores. Então, isso não tô dizendo aqui que ele não pode, tem que não responder pelo que ele já fez. Mas não existe um estímulo para o produtor que quer fazer tudo a partir de agora de forma correta. Ele vai responder pelo que ele já fez de errado com multas, e muitas vezes multas que são de reincidência. Tem mais isso, quando tu tem, já teve um auto da infração, tá? E tu vai ter um segundo, essa multa ela é em dobro, ela pode ser em triplo, porque tu já é reincidente nisso. Então, questões que acabam dificultando essa procura do produtor rural para regularização da sua área. Sim. Né? E acaba sendo oneroso. Então, não é nem que às vezes ele não quer, ele quer licenciar, ele quer autorização, mas quando ele pedir, ele vai cutucar o órgão ambiental para que ele faça uma vistoria na área toda, e aí eles vão achar, alguma coisa ele vai achar, né? E ele vai responder por algo que ele já fez. Isso sim. E o teu dia a dia, assim, o que mais tu enfrenta na prática mesmo, no teu dia a dia de advogado ambiental, de falar em meio ambiente, assim? O que é mais... O que mais chega. O que mais chega, o que é o teu dia a dia de trabalho mesmo, quais são os perrengues do dia a dia mesmo nessa área, assim? O que mais vem é a questão de supressão irregular de vegetação, ou seja, de corte de árvores onde não podia ou sem autorização. Às vezes era possível cortar, mas não pediu a autorização para o órgão. E aí acaba respondendo também. Então, tenho muitos casos de lavouras que já existem e que estão, inclusive, plantadas, e aí vieram multas ambientais, e aí vieram os embargos, e aí esses produtores querem colher ou querem iniciar o plantio e não conseguem por causa do embargo, e aí dependem do órgão para regularizar, e aí vai indo, né? E aí aquela área às vezes era arrendada, ele tá arrendando, ou seja, ele tem que pagar o arrendamento, ele tá com dívidas no banco que ele precisa pagar, e se ele não colher, ele não vai conseguir vender o grão, e aí é uma bola de neve, né? Daqui a pouco estão penhorando a área lá. É verdade. Então, esse caso, sim, chega muito. Cortes em APPs também. APPs são as áreas de preservação permanente, né? Onde tem água, tu já para e respira. Olha com cuidado. Antes de fazer qualquer coisa. A gente sempre fala isso. Viu um rio, viu uma nascente, já chega com cuidado, né? Porque não é bem assim. Até uma área úmida, tudo tu duvida, não mexe. É verdade. Sempre procura alguém, um técnico da área, para te dar um parecer se pode ou não, ou se pode, quantos metros de distância
pode mexer, né, intervir, porque se existe uma proteção daquela água, para não ter uma poluição, né, porque essa água a gente precisa, né, não só a sua propriedade precisa, como a propriedade do rio abaixo precisa também. Inclusive, nós teremos um programa só falando sobre a área de preservação permanente, né, nos próximos programas, para realmente vir esse conhecimento, porque pra gente é mais comum, a APP, sim, 30 metros, 100 metros, diâmetro, mas as pessoas não entendem algumas, né? Não vamos generalizar também, a gente sabe. Quem não tem esse contato, né? Esse contato mais direto. Teremos um episódio só falando essa questão, explicando, né? É importante. O que é uma área de preservação permanente, o que a gente tem que cuidar, né? A vegetação nativa, tudo isso. Porque acaba que às vezes a gente é muito técnica e tem que trazer a informação de forma mais transparente possível, né? E falando em APPs, também você fala em reserva legal, né? Informações assim, dentro de uma propriedade rural, aqui no nosso bioma, 20% da área tem que ser reservada a título de reserva legal, não pode mexer naquele mato nativo. Então, também às vezes as pessoas não sabem, e aí declaram no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que hoje ele é obrigatório, é um cadastro que tu autodeclara, né? O ideal seria contratar um técnico para fazer esse cadastro, fazer um monitoramento, não, como chama? Enfim, ir lá na área, olhar o que tem de fato na área, se tem área de preservação, se não tem. Que nesse cadastro vai dizer, olha, tem tanto de mata nativa, tem atividade de pecuária, tem atividade de lavoura, é um cadastro onde o governo, na verdade, ele quer ter todas as informações das áreas em geral, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Isso é nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, o CAR ainda não foi validado, ou seja, ainda está em fase de edições, correções. É possível fazer essa correção. Vai chegar no órgão ambiental, ele vai validar ou vai pedir para que você reajuste o CAR de acordo com a realidade da sua propriedade. Então, tem muitos CARs que estão feitos de forma equivocada, que vai chegar lá e vai trancar, então é importante fazer essa análise, né? E aí, uma vez declarado, se você cortar a reserva legal, você está incidindo num dano ambiental, num crime ambiental, e aí tu vai responder por isso depois. Por isso que é importante saber o que de fato foi declarado. Não adianta só ficar com um númerozinho numa folha, numa pastinha, numa gaveta, né? Porque é o que acontece na prática. E aí o produtor não sabe o que tem na área dele. Porque, a pessoa que fez o georreferenciamento lá pra mim fez o meu CAR e tá tudo certo. Mas ele não sabe o que ele tem. Não sabe nem que ele tem CAR muitas vezes, pois né? Que ele tenha documentação ou que ele precisa dessa documentação, né? Então, casos assim chegam no escritório, pedidos de desembargo também. Que como faço? Às vezes já tá regular a área, já foi regularizada, um técnico fez o que tinha que fazer. E aí faltou só o pedido pro órgão ambiental para desembargar a área. Isso acontece com frequência, assim, sabe? Ou assim como clientes querem desembargar para ontem, né? Ou às vezes pagam a multa do auto da infração achando que se tu pagar vai liberar a tua área. Não é assim, não é o pagar a multa não tem relação direta com o embargo ou desembargo da propriedade. Porque a multa, o embargo se tá fazendo algo errado, ele tá suspenso até que tu regularize, né? A multa é algo diferente. Então, tem gente que, não, vou pagar aqui a multa com desconto, chega ao auto da infração e acha que tá tudo resolvido, mas não, tu pagou a multa, tu te livrou do processo administrativo, mas a regularização ambiental segue lá. Acho isso muito importante tu colocar, que muitas vezes o empreendedor, ele tem esse pensamento que se ele pagar a multa, ele resolve o problema dele, ele não precisa se licenciar, ele não precisa se regularizar. E sempre, né, sempre vem algo alinhavado junto com a multa que ele precisa realmente prestar contas, né? E se legalizar, né? Sim. E isso é muito importante tu colocar, porque não é só isso, né? Não é só pagar a multa, a questão não é só financeira, né? Tem muito mais coisa jurídica, técnica, né, normativa por trás, né? Que inclusive, quando eu falei antes da tríplice responsabilidade, às vezes o cliente resolve o auto da infração,
seja, paga a multa, acha que terminou ali. Aí, mais de ano depois, chega a cartinha do Ministério Público. Eu sei porque isso acontece na prática. 1 ano e meio depois, chegou a proposta do TAC do Ministério Público. E a pessoa, mas eu não tinha resolvido isso aqui? Ou, às vezes, fez com outro profissional e aí achou, não teve orientação de que poderia acontecer isso. Não, mas olha só, achei que o fulano lá não trabalhou direito. Às vezes não é o fulano que não trabalhou direito. Não, é que a área ambiental, ela é assim. Por isso que a gente tem que prevenir tudo isso, né? É verdade. Se fizesse um licenciamento ambiental, uma outorga, procurasse um técnico ou um acompanhamento jurídico também antes de fazer a intervenção naquela área, evitaria, ou pelo menos ele teria uma noção dos problemas futuros que ele teria, né? Às vezes até para ter uma noção financeira de quanto ele teria que ter num caixa se caso acontecesse um problema, né? Ele prevê aquela multa, as possibilidades que tem, evitar de responder por um crime ambiental, imagina. Ou às vezes a pessoa faz uma construção, gasta um monte de dinheiro naquilo e não se deu conta de que está numa área de preservação, e aí vem o Ministério Público e pede para a pessoa demolir a construção. Acontece bastante. Às vezes não tem argumentação, né? Claro que nós temos o Código Florestal que nos diz que antes de 2008 é uma situação e depois de 2008 é outra. Então, as áreas consolidadas, né? Sim. E aqui eu vou sendo muito técnica, mas dependendo da situação, da área em si, né? Se aquela atividade ela foi feita antes de 2008, você tem uma possibilidade de regularização de outra forma. Mas aí cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado. É o que mostra o quão ampla é a área ambiental, né? E quantas possibilidades você tem no mercado de trabalho, né? Quantas possibilidades a gente tem, é verdade. E é que você fala tanto para técnicos quanto para advogados, né? Hoje, como eu estava falando, durante a faculdade eu não tinha essa visão do mercado de trabalho na área ambiental. Talvez porque não se tinha tanta trabalho na prática ou não se era tão divulgado, mas hoje eu converso com pessoas que estão na faculdade de Direito ainda e dizem, olha, dá uma atenção especial para o ambiental, dá uma olhada aqui. Sim. Porque tem muita demanda. Aqui eu falo de produtores rurais, mas existem as empresas também, né, que precisam de licenciamento. Nós temos os postos de gasolina que precisam de licenciamento. As oficinas que precisam de gerenciamento de resíduo, né? E entre outras situações que se junta, né, o técnico e o jurídico de alguma forma. Eu não sei se tu tem essa visão desde que tu começou a trabalhar na área ambiental, que a gente ouve muito, né, das pessoas que não era tão falado, que não era tão cobrado, né? Não sei se tu também tem essa percepção, se ouve muito isso dos teus clientes. Mas eu estou aqui há 20 anos e nunca me cobraram isso, porque que agora eu tenho que fazer? Então, a gente vê que nos últimos anos vem crescendo, né? Mais essa cobrança, essa questão de vamos nos regularizar ambientalmente, vamos pensar nesse outro lado. Não é só produzir sem ter o compromisso ambiental, sem ter a sua responsabilidade. Não sei como é que é na tua área essa questão também. É que, assim, é uma tendência mundial, eu noto, né? Pelas discussões das últimas reuniões mundiais, as COPs, né, que a gente fala, vem discutindo cada vez mais nesse sentido, da sustentabilidade, da redução dos gases, né, aquecimento global, tem essa pressão forte de fora. Então, é natural que as nossas políticas e legislações, elas venham se fechando, sendo mais restritas, né. Claro que elas têm que ser adequadas à realidade do nosso empreendedor, no geral, né. Então, me perdi, mas a questão me lembrei. Os produtores rurais. O que acontece? Culturalmente, você fez isso há muitas gerações. O meu avô fazia, o meu tio fazia. A gente escuta muito, né? Sempre foi assim. Doutora, mas eu me dou bem com todos os vizinhos, eles não vão me denunciar. Isso eu ouço seguido, eu não tenho nenhuma inimizade aqui. Não, eu cortei um mato no fundo de campo lá, ninguém passa lá, não vai acontecer nada. Então essa era uma mentalidade que se tinha.
Não que não existam as denúncias ainda, existem. Mas hoje a tecnologia avançou tanto que ela acompanha... O órgão ambiental também tá ligado na monitoramento tecnologia. de outras formas, né? Então a tecnologia, ela nos acompanha o produtor desde do maquinário que tá na propriedade dele ao satélite que tá monitorando a área dele. Então, hoje, como acontecem? São alertas no sistema MAP Biomas. O que é isso? Esse alerta, ele acompanha a coloração da propriedade rural. Então, mudou a cor da área, já emite um alerta. A pessoa não... Ali, o alerta inicial não vê se é nativa, se é exótica a vegetação. Não vê que atividade, de fato, está sendo exercida, não. O que ele vê? Mudou algo aqui. Emite um alerta, vai para o Ministério Público, vai para o órgão ambiental. Aí eles vão analisar de quem é aquela propriedade. Isso, eles têm meios para fazer isso. E ali eles vêm com o órgão ambiental, que é o órgão que deveria licenciar a atividade que está sendo feita ali, se aquele proprietário buscou a autorização. Uma vez que não tenha buscado, multa ambiental, auto de infração, vai para o Ministério Público, vai para o órgão ambiental, vai, embarga. Então, hoje não é mais a denúncia. Hoje não é mais só, né? Ainda existe. As operações policiais, as operações do órgão ambiental, porque eles fazem isso ainda. Tem casos que um avião lá do IBAMA sobrevoa inúmeras propriedades. Eles fotografam todas as áreas, depois jogam no sistema, fazem um mapeamento histórico dos anos para trás da área, né? Dá para ver bem certinho. Isso nós, leigos, qualquer pessoa... Tu abre o Google Earth ali e coloca, vai brincando nas datas, em cima de uma área qualquer. Tu vai ver uma intervenção ali. Se a gente consegue, imagina o... E pelo próprio celular, né? Pelo próprio celular. Pelo próprio celular. Tu tem ali tudo que tu consegue fazer o histórico. Então, se nós conseguimos, o órgão ambiental, ele tem muito mais recurso, né, para isso. Por isso que nós precisamos... agir de forma preventiva, trazer essa cultura, né, essa orientação para o produtor, para os novos que estão assumindo, essa sucessão que vem assumindo, né. Esses técnicos já têm uma visão também, não que os anteriores não tenham, mas você vê mais na prática, assim, né, essa atualização tecnológica nisso. Então, a tecnologia, ela vem vindo... forte nesse sentido. E tu acaba tendo contato com todos os órgãos licenciadores, né? Sim. Tanto... hoje o nosso trabalho é tanto com a Secretaria do Meio Ambiente, quanto com a FEPAM, quanto com o IBAMA, né? Então nós temos contatos tanto na parte preventiva, que acaba que às vezes chega uma demanda e eu, como advogada, eu não posso assinar um laudo, eu não tenho responsabilidade técnica para isso, eu não posso, por mais que eu tenha uma pós, em perícia e auditoria ambiental, eu fiz lá no início, porque justamente eu não tinha essa proximidade com termos técnicos, sabe, não tinha noção da área de fato. Então, só que desde o início eu entrei sabendo que eu não ia poder fazer laudo nenhum. Eu só entrei para ter um contato direto com os técnicos e com o tema, com os professores, e que de fato me ajudou muito. Tanto para networking, que é importante, né? Quanto para o conhecimento. E então, eu não posso trabalhar dessa forma. Então, eu procuro os técnicos parceiros, procuro a Bruna lá para fazer os laudos, os encaminhamentos que forem necessários, né? E a gente trabalha muito nisso, né, e sempre leva muito essa informação de que nós não conseguimos trabalhar sozinhos, né. Ali no teu processo, tu não consegue do início ao fim, muitas vezes, resolver sozinha justamente por isso, né. É verdade. Porque o órgão licenciador, independente, né, municipal, estadual ou federal, ele sempre vai exigir vínculos, né? Ele sempre vai exigir a visão jurídica, a visão técnica, né? A visão do empreendedor. Então, a gente sempre comenta isso, que na área ambiental não tem como tu trabalhar sozinho. Tu não consegue ser autossuficiente. Tu sempre vai precisar de parceiros, de técnicos, de outras áreas. E, ao mesmo tempo, entender um pouco, né? Do que o teu colega está fazendo. Entender o que faz parte do trabalho dele, por que
ele tá ali, porque muitas vezes a gente tem que levar isso pro cliente, né? E levar isso pro empreendedor. Do porquê que... mas eu te contratei. A gente tem muito isso, né? Eu te contratei para resolver o meu problema. Por que agora eu preciso disso? Por que agora eu tenho que ir para esse lado? Então, conseguir entender a multidisciplinaridade, né? Da nossa... da área e da profissão, né? E na advocacia ambiental, seguido, eu preciso recorrer a técnicos, porque estamos falando ou de empresas na área urbana, ou às vezes uma casa na área urbana que precisa de alguma questão, alguma autorização para construção, para encanamento, para corte de uma árvore, que às vezes as pessoas esses dias mandaram, Ana, eu posso cortar esse gerivá, um coqueiro? Eu digo, não pode. Ou uma taquara, umas perguntas assim, sabe? Sim. Eu tenho um caso de um colega até, nem é cliente especificamente. Ele alugou a casa para uma loja fazer, enfim, o comércio, e tinha 2 pés de pitangueira no pátio. Cortaram a tal da pitangueira. Ele foi multado. Daí ele estava respondendo um crime ambiental, por causa de 2 pitangueiras que estavam no pátio que ele tinha cortado. Sim. Ele não. As pessoas da loja tinham cortado, sem a autorização dele. E aí criou um problema. Os vizinhos denunciaram e aí criou um problema. Então são problemas urbanos também, não são problemas rurais só. Questão do gerenciamento de resíduos que eu falei. Uma oficina mecânica, ela tem que ter um gerenciamento de resíduo, né? Assim como um produtor. Tem que ter o gerenciamento do veneno. Claro, do agrotóxico, da embalagem. Ou se vai ter... enfim, a outorga da água lá, que precisa, as pessoas não sabem. O pivô da irrigação lá para utilizar a água também precisa. E essa é uma dúvida muito recorrente, né? Mas eu sou pessoa física, eu tenho lá a minha árvore, eu tenho a minha pitangueira que eu quero cortar. Mas licenciamento não é só para empresa? Eu preciso também disso, né? Porque é aquela atividade, não é a pessoa, né? Hoje, por exemplo, eu não trabalho diretamente com isso. Tenho parceiros que trabalham, mas com a parte do direito minerário. O que está abaixo do nosso solo não é porque tu tem uma casa em cima que o que está embaixo é teu também. Então, o que acontece? As empresas vão lá explorar areia, saibro, os minerais que estão embaixo da terra e pedem autorização não para ti, pedem autorização para a União, para o governo. E aí, claro que tu vai ser notificado por isso. Mas as pessoas também não entendem isso, né? Então, assim como os minérios, a água também não é nossa, propriamente. Não é porque nós temos uma nascente na nossa propriedade que aquela água vai ser só minha. Não, ela vai alimentar o vizinho lá de baixo, o vizinho do lado. Então, tu precisa fazer uma outorga, uma autorização. Se nós formos utilizar de forma desenfreada tudo que temos no meio ambiente, os nossos netos e próximas gerações não vão ter disponibilidade disso, verdade. Né? E é muito que se fala agora, né? Que a gente ouvia falar, né? Vai chegar o ponto que teremos que economizar água, que teremos que cuidar de tal situação. E muitas coisas, este ponto está chegando, né? Esse ponto, por isso... muito essa questão, não é só pagar a multa, não é, tive a infração, vou pagar e depois faço de novo, ou, né, não ver o outro lado, né? Sim. E ainda temos algumas situações, né, infelizmente, nessa... mas é claro que aqui... defendendo o produtor rural também, mas a pessoa mais interessada em ter um solo bem desenvolvido, um meio ambiente saudável para que aquele plantio ele seja produtivo é o produtor rural. Não vai querer que o solo esteja de qualquer jeito, não vai querer secar a água que tem ao redor. Então você tem uma visão ruim disso, né? Mas acaba que o agro ele é responsável por uma questão sustentável também. Sim. Então, é ruim porque acabou sendo levado por um viés político, né, essa briga. Então, é importante trazer a parte boa do agro, além dele alimentar a nossa população, né. Até porque sendo feito com responsabilidade, ele não vai trazer danos, né, ele vai trazer benefícios. Sim. Então, eu entendo esse teu lado, né, que a gente acaba olhando só... a parte ruim, que tem pessoas que fazem errado, sim, né? Que fazem
com irresponsabilidade, mas é uma exceção. E sim, a nossa legislação ela está aí para ser cumprida, mas também temos que trazer para a realidade do produtor, realidade da empresa, né, para que seja um negócio sustentável. Não só o meio ambiente sustentável, mas o negócio tem que ser sustentável. Que é o que a gente busca, né, também na parte urbana, né, nas empresas, que o empreendimento dela seja sustentável, que traga, né, que no dia a dia ele tenha ações, não só aquela coisa do papel na gaveta, né, de que se regularizou ali na gaveta e deixou. Sim. Que ele traga para o seu dia a dia a consciência da destinação do seu resíduo, do que ele está aplicando na terra, né, de como ele está fazendo o manuseio do seu produto. Então, a gente sempre tenta levar isso, independente do empreendimento, né, que é o mais importante. Não é só fazer por fazer. Né? Não é só o greenwashing que falam, né, que é o ESG. Hoje você fala muito em ESG, né, que se fala muito. A aplicação disso, mas tem empresas que só tem o símbolo do ESG, só da porta para fora, né, porta para dentro o status, não tem. Né, e tu vai olhar dentro, não tem a prática, né, Sim. Daquilo que necessariamente deveria ser feito, né. E dentro da tua profissão, assim, né, dentro dos, vendo teus colegas, vendo quem tá, essa nova geração que tá na faculdade ainda, que vai vir para a área, que pensa em ir para a área ambiental, o que tu tem para trazer, assim, das tuas experiências? Como eu havia comentado, a área ambiental, ela tem vários caminhos a serem seguidos, né? Tem várias áreas, não precisa só trabalhar com o produtor rural, eu posso trabalhar com empresa, eu posso trabalhar com ESG nas empresas, eu posso trabalhar com minerário. Que é pouco falado, mais nessa região, né? Tem regiões que é mais desenvolvido isso, né? Ainda que aqui na nossa região nós temos algumas atividades de extração, mas não é algo que se fala muito, né? Então, assim, a área ambiental ela é muito rica e eu particularmente adoro ter o meu escritório no campo, né? Eu Ana Luísa, pessoalmente falando, eu gosto. Tu gosta do campo, gosta da natureza. Eu passei 3 dias agora na Expo Inter, porque além de, claro, eu estava a trabalho também, mas eu gosto de ver os animais, a ter esse contato, ver o que tá sendo feito, o que tem de inovação. E então, eu não sou aquela advogada do escritório fechado, sabe? Eu nunca fui essa pessoa de me prender numa sala. Então, na área ambiental, eu pude ter essa possibilidade de experimentar novas experiências, de coisa boa ter que ir, não, mas poder ir, porque eu não precisaria ir a campo, não precisaria ir na propriedade do cliente. Mas, às vezes, eu acompanho o técnico que vai lá fazer uma vistoria na área. Por quê? Porque eu gosto de visualizar o que eu estou falando no papel. Eu gosto de ter aquele contato, né, visual, de conversar com o produtor rural, de ir lá tomar um chimarrão. Às vezes a gente acaba descolando até um churrasco, no depender do horário que você chega, né? A gente chega no horário estratégico já. Sim. Mas então nos permite ter outras vivências na área ambiental, que é bonito ter esse contato, né? E então, além de ter várias possibilidades, você tem esse lado gratificante, né? Assim como todas as profissões têm, mas essa vivência diferenciada, assim. E hoje o ambiental está cada vez mais em pauta, né? As discussões a nível mundial estão acontecendo. Todos os dias você vê uma reportagem da área ambiental, então a tendência é que a demanda aumente muito e nós precisamos de profissionais competentes, né, responsáveis, que abracem essa causa também e orientem os profissionais. Os profissionais não orientem os clientes, né, num geral, de como se deve ter um negócio sustentável, como devemos ter um desenvolvimento sustentável do todo. Não só pensando na parte econômica, mas também, sim, no meio ambiente e no social. Sim. Ana, a gente está chegando ao final. Passou rápido, né? Passou muito rápido. A gente está chegando ao final desse primeiro episódio. E a gente pôde, acho que, passar um pouco do quanto tem a se falar, né? Sim. Que foi falado, acho que um grão de areia dentro de tudo que a gente pode falar.
inclusive dentro do direito ambiental, né? Tudo que tu pode abordar. Sim, eu dei uma visão geral do que tem a ser dito. Temos autos de infração, temos produtores rurais, temos empresas, temos casas, né? Temos todas as situações possíveis, né? Sim. E espero que a gente tenha conseguido, né, trazer um geral mesmo, né, do que vamos abordar daqui para frente. Como eu te disse, teremos sobre a área de preservação permanente, teremos temas mais específicos dentro do direito, dentro do licenciamento ambiental, porque ainda se tem muita dúvida, né, do processo de licenciamento em si, de prazos, né? Muitas vezes a gente nem chegou a comentar sobre isso, mas às vezes a gente trabalha com um prazo super apertado do cliente, né, que ele tem ali 15, 20, 10 dias para responder, para retornar, e em outros momentos a gente consegue trabalhar com mais tempo, consegue, né, ter uma calma maior. Então ainda tem muita dúvida nisso também, né? Como é o processo, por que demora, por que não demora, por que o meu foi assim, por que o do colega foi mais rápido, o que aconteceu. E é muito específico, né? Cada caso é um caso, a gente não tem como padronizar os nossos casos, né? Acredito que para ti também não tem como tu padronizar. Cada caso vai ser algo único. A multa do vizinho, não, ele não pagou e não deu em nada. Mal sabe o cliente que já está inscrito em dívida ativa, já estão penhorando o imóvel. Às vezes as pessoas não se falam também, tem isso, né? Não, tem isso. E às vezes o vizinho cortou uma árvore, uma determinada espécie, ele cortou uma imune, que já tem uma relação diferente, um cuidado diferente, né? Então é isso. Teremos muitos assuntos para abordar aqui, né? Muitos convidados, muitos técnicos que a gente vai trazer para falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre os caminhos sustentáveis que a gente toma no nosso dia a dia, né? Que a gente escolhe no nosso dia a dia para que o nosso empreendimento, para que a nossa residência, né? Para que a nossa cidade tenha um desenvolvimento, uma consciência mais sustentável. Essa a proposta, né, a dinâmica desse programa, e quero te agradecer de todo o coração por ter topado dar o primeiro passo nesse desafio. Não, né? Mas muito obrigada, eu agradeço o convite, fiquei lisonjeada mesmo em ser convidada e lembrada pelo meu trabalho e poder falar um pouco sobre isso, de que a nossa parceria não foi só no trabalho, aqui também é trabalho, claro, mas é um trabalho mais descontraído, e te desejo sucesso nessa caminhada. Obrigada. Tem tudo para dar certo. Como eu disse, é uma área que está sempre em pauta, em discussão, cada semana tem um assunto novo a ser discutido, e trazer a informação para as pessoas é muito importante, né? Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada, Ana, obrigada pelas palavras. E é isso, né? Próximo sábado teremos mais um convidado, mais um assunto aqui para abordar sobre meio ambiente. E me despeço aqui.